Oi, galera do segundo ano, tudo bem com vocês? Vamos lá para a gente não perder tempo. Então, vamos aqui. A galera que está em casa, eu vou já passar um resumo para vocês do que está acontecendo lá na sala, né? Então, vamos focar aqui em uma das coisas. Como já foi combinado com a coordenação, primeiramente sejam bem-vindos e bem-vindas, né? Quem está em casa vendo essa videoaula. E foi combinado com a coordenação que todos os conteúdos vão ser passados online, né? Então, todo mundo vai ter que pegar esse conteúdo online. E na sala, para quem for na sala e para quem escolheu ir para a sala no ensino presencial, nós vamos trabalhar alguns exercícios dentro de sala, ok? Como eu já combinei presencialmente com vocês. E quem está em casa, eu também vou combinar exercícios para que vocês possam me entregar ao decorrer de cada mês. Fechado? Para começar tudo isso, ó, o barulho aqui do cachorro aqui da vizinha. Para começar essa aula, esse conteúdo de hoje, eu quero dizer para você que nós vamos começar com o livro 3, isso mesmo. Nós temos dois livros, o livro 3 e o livro 4. Então, primeiro semestre, nós vamos trabalhar o livro 3 e o segundo semestre nós iremos trabalhar o livro 4. Então, se você quiser, você pegue logo o seu livro e ponha em cima da sua mesa, de onde você esteja estudando, para a gente poder conversar um pouquinho agora, o livro 3. E o primeiro capítulo que nós vamos conversar hoje é o capítulo 1, Indivíduo, Sociedade e Educação. Então vamos saber um pouquinho mais sobre o que esse indivíduo e essa sociedade elas conversam em si e o porquê que essa temática é tão legal para a gente ver. Fechado? Nesse primeiro capítulo, a gente já começa no livro falando sobre um tópico, as sociedades humanas, né? Então, o que é que esse capítulo já traz para a gente desde o início? O capítulo já vai trazer para a gente sobre a importância da sociologia e dos estudos da sociologia nas relações humanas e nas mais diversas relações humanas, no sentido de que a sociedade ela é construída por grupos, por regras, por leis, valores e costumes, né? Então, esse primeiro capítulo, já no início, já traz para a gente toda essa perspectiva de que a sociologia ela vem estudar todos esses regimes de padrões e todos esses regimes de como é que a sociedade ela funciona. Então, aqui a gente vai ver um pouco sobre essa questão de como a gente se socializa. Fechado? Lá no na página 2, gente, desculpa. Eu preciso que vocês leiam a parte que vai falar sobre o conceito de sociologia por Peter Berg. Então, vai ser uma atividade de casa para vocês verem na página 2 e vocês lerem o conceito de sociologia por Peter Berg. E o que esse conceito vai falar um pouco, né? Vai falar que a sociedade ela é construída por um complexo de relações. Ou seja, fica aí a pergunta: com quem vocês têm relações sociáveis, de sociabilidade dentro dessa sociedade? Vocês têm relações sociáveis com a família de vocês, com os amigos de vocês, com a escola de vocês, no judô, no balé, não sei, na zumba, alguma coisa do tipo, né? Tá um pouco complicada essa sociabilidade pessoalmente, ultimamente, mas infelizmente por conta do coronavírus a gente tem que se cuidar mais um pouquinho. Fechado? Então, a partir desse momento, o livro de vocês vai trazer um pouco sobre os processos de socialização, que a gente já começou a falar um pouquinho na aula, que eu já dei um spoiler para vocês, né? Então, assim, a gente vai começar a falar sobre o processo de socialização. Professora Rayane, o que são esses processos de socialização em que a sociologia trabalha, né? Então, vamos lá para saber o que são esses processos de socialização. Galera, processo de socialização, prestem bem atenção. Processo de socialização é justamente o processo que nos torna humanos. Como assim, professora? Não estou entendendo. Entendeu? Fica assim, tipo, buguei agora. Processo que nos torna humano. Sim, galera. Seres sociáveis são seres humanos, né? Os animais não humanos, dentro da sociologia, eu não vou entrar nesse mérito da questão, né? Mas dentro de uma perspectiva sociológica, os animais não humanos,
eles não são dotados de sociabilidade ou de processo de socialização. Até porque processo de socialização é um conceito construído por humanos, né? Então, tem essas questões aí. Então, vamos lá. Por que o processo de socialização nos torna humanos? Porque todo esse processo, desde lá da construção do nosso idioma para que a gente pudesse se comunicar melhor, a trocas comerciais, e aí vem toda essa perspectiva construída, né, da pré-história para a Idade Média, para a contemporaneidade / modernidade agora, nos tornou um processo humano no sentido de quê? No sentido de que nós fomos socialmente desenvolvendo habilidades para que a gente pudesse se socializar mais, né? No sentido de quê? No sentido de todos os âmbitos políticos, sociais, econômicos, a gente foi construindo coisas, nós fomos construindo espaços para nos tornar cada vez mais humanos, no sentido de quê? No sentido de que nós criamos idiomas para a gente aprimorar a nossa comunicação com o outro, nós criamos moedas, nós criamos medidas de valores, nós criamos... Isso fica para vocês pensarem um pouco do que dentro da nossa sociedade nos aproxima, né? Nós criamos internet para a nossa socialização com diversas pessoas de vários lugares do mundo, né? Então, todos esses processos são processos de socialização. E aí, o que faz com que a gente, digamos que, melhore esses processos de socialização, né? Nós não nascemos prontos, como eu acabei de falar. Aprendemos na sociedade a cultura, valores, normas e saberes. Em cada sociedade aprendemos o que é essencial para vivermos nela. E aí tem um conceito na página 3 que eu vou ficar de dever de casa para vocês lerem sobre o conceito de socialização. Então, dentro de um processo de socialização, ninguém nasce pronto. Você, eu e nós da turma não nascemos falando, não nascemos sabendo andar, nós não nascemos falando qualquer idioma, nós não nascemos sabendo os comportamentos que a gente deve seguir dentro dessa sociedade, ou seja, tudo isso é processo de socialização dentro de uma sociedade fechada. Então, todos esses processos pelos quais nós passamos são processos de socialização para que a gente possa se identificar socialmente, né? Para que a gente possa conviver socialmente, ok? O indivíduo, ele aprende a interiorizar a cultura, né? No sentido de que agentes de socialização são os responsáveis pela socialização. Por exemplo, a família, a escola, nossos amigos, os governos, todos esses são agentes de socialização, são instituições de socialização, principalmente a família e a escola, justamente são essas instituições sociais que fazem com que a gente possa aprender a se comportar dentro da sociedade. No sentido de quê? No sentido de como a gente deve conviver socialmente, as regras sociais como um todo. E aí, digamos que dessa construção da nossa socialização, a gente tem dois tipos de socialização. A primária e a secundária. A primária é onde a gente aprende a falar, a andar, os hábitos de higiene, que é na instituição familiar, ou seja, a nossa família, as primeiras pessoas com quem a gente convive no nosso seio familiar, são as pessoas que nos ajudam a nos inserir socialmente, no sentido de quê? No sentido de nos ensinar a falar, a andar, o que fazer, o que pode fazer, o que não pode fazer. E a socialização secundária, é uma socialização que vai justamente para questões de aprender a escrever e a desenvolver raciocínios e principalmente aprender as mais diversas ciências, né, que nós temos, que é justamente a instituição escolar. A escola é justamente essa instituição que nos socializa no sentido de fazer a gente aprender raciocínios, ciências e a desenvolver habilidades, né?
Então, galera, a gente vai ficando de 10 minutos de vídeo certinho aqui. E aí nós ficamos com essa primeira parte do capítulo 1 sobre sociedades humanas, processo de socialização. A partir da próxima aula, nós veremos o resto do capítulo 1, né? Que é a parte de relações de indivíduo e sociedade, a sociedade e a educação na sociedade moderna. Então, um grande beijo no coração de vocês. Fiquem atentos e, por favor, galera que vai presencial, levem o livro para a nossa próxima aula presencial. Beijinhos, beijinhos. Até mais.